Vamos começar com uma oração, colocando diante de Deus essa aula, né? Santo Deus, obrigado por essa noite especial de aula, Pai. Nós teremos a nossa terceira aula aqui agora, falando um pouquinho sobre o livro de Gênesis, terminando esse livro tão precioso para a nossa compreensão e entendimento. O Senhor fale aos nossos corações, nos mostre, Deus, através das narrativas ali dos patriarcas, da formação e nascimento do povo de Israel, nos mostre, Deus, os seus propósitos ali, os seus projetos para as nossas vidas, Pai. As promessas que o Senhor nos dá ali através de Abraão e Sara, que isso, Deus, nos acompanhe no nosso dia a dia, olhando para trás, vendo toda a realidade que culminou em chegarmos até os dias de hoje. Obrigado, Deus, por todo o testemunho de Abraão, de Isaac, de Jacó, José, que vão nos guiar durante a aula de hoje. Pai. Abençoe a vida de cada um aqui, dê capacitação e entendimento para cada um, para entender estas aulas. Pai. Em nome de Jesus, amém. Quero ouvir de vocês agora, gente, os versículos decorados, tá? Dentro dessa passagem aí. Vamos lá, gente, sem olhar na Bíblia, vou decoradinha aqui, ó. Eu não sei decor. Então, vou começar com a dona Neuza. Vai lá, dona Neuza. Então, eu vou ler, então. O meu é Gênesis 50, 20. Uhum. É verdade que vocês planejaram aquela maldade comigo. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Aí, amém. Então, nós vemos ali Deus cuidando de José, com um propósito olhando lá na frente, olhando a sua família também, a preservação do povo de Israel, né? Amém. Ivon, compartilhe com a gente, então, seu versículo aí. Meu está em Decorado. Gênesis 33, 4. A palavra de Deus fala assim: Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-lhe o seu pescoço e beijou-lhe, e eles choraram. Você vê o perdão, o amor entre eles sendo restaurado aí, né? Depois do que Jacó fez ali com Esaú, né? Enganou a Esaú. Vamos lá, Thay, sua vez. Gênesis 49, 18, que é: ao Senhor esperamos a sua libertação, né? Nossa libertação, né? Eu acho bem interessante que até os dias de hoje, né? Para tudo a gente pede para Deus, né? Então, acho que é uma forma, assim, hoje, né, eu espero, Deus, a libertação desse, né, desse meu pecado de hoje, que eu não repita ele amanhã e assim por diante. Sim. O povo esperando a libertação, e uma coisa que a gente pode fazer uma correlação é que Deus não está alheio, né, a nossas lutas e necessidades. Deus também não abandonou o povo à própria sorte. O povo tinha o cuidado de Deus, eles podiam não reconhecer ali, podiam não estar enxergando aquilo, mas o cuidado de Deus existia, né? Então é isso aí. Assim funciona conosco também. Rosilene, pode compartilhar, então. O que me chama a atenção, assim, na parte da história de José, é que os irmãos, eles achavam, assim, que eles estavam fazendo uma coisa boa de vender ele, sabe? Assim, tipo, é nosso irmão, não vamos matar, não, vamos só vender ele ali, que, né, vai ficar melhor, assim. Isso é uma coisa que me chama a atenção, porque é algo que a gente vive hoje, assim. As pessoas estão com esse desamor tão grande, né? Elas não se importam mais com as pessoas, que parece que fazer uma maldade, assim, uma maldade pequena, assim, tudo bem, assim, não tem problema, seja com seu irmão, de sangue, de carne ou não, assim, sabe? Então, o que eu vejo que a Bíblia, realmente, ela é muito atual, né? Que ela remete às coisas que a gente vive hoje em dia, é basicamente a mesma coisa que eles viveram naquele, guardadas as devidas proporções, claro, né? Mas, assim, eu vejo que o desamor é o mesmo, né? É daquela época e para hoje é a mesma coisa, né? É verdade. Fica ali em 37, mais ou menos, 26, 27, assim. Sim, exatamente, quando os irmãos fazem aquilo com José, né? Essa situação também, Deus usa tudo aquilo com o propósito, obviamente, de poder levar a família de Jacó para o Egito e lá eles crescerem
primeiro, sobreviverem à fome que viria, tanto é que a gente vai ver isso hoje no texto, José interpretando os sonhos ali de Faraó a respeito das espigas, das vacas, e tudo isso mostrando ali, Deus mostrando o que ele faria em toda aquela região ali, né? Mas legal. Mas eu acho assim, Deus não tinha no coração dele que os irmãos iam ser maus. Claro que Deus transformou, acho que aquilo tudo em bênção, e já era plano dele salvar o povo do Egito. Mas eu não sei, acho que Deus não esperava que o coração dos irmãos fosse tão ruim assim, sabe? Eu penso isso, não sei. Esperava, Deus sabia, sim. Não, Deus Deus... sabia, mas Deus não, eu acho que ele não é que ele não, claro, isso, Deus sabia, mas eu acho que Deus gostaria que eles não fossem daquela forma, né? Porque se eles fossem bons, né, Deus teria dado uma outra forma de José chegar lá no Egito e fazer as coisas, né? Eu sei que Deus sabia, Deus conhece todas as coisas. A questão realmente que a diferença entre a vontade de Deus e a permissão de Deus, né? A vontade de Deus é uma só, era uma coisa. Só que a permissão de Deus, que aquilo acontecesse, também tinha um propósito. Aquilo iria acontecer dentro do projeto de Deus para a história da humanidade. Aquilo já estava, né, programado. Deus já sabia que aquilo ia acontecer e, na verdade, Deus construiu toda a história para que aquilo acontecesse. Porque toda a realidade que viria do povo de Israel teria que ter passado por aquilo. Senão, José nunca teria chegado no Egito e o povo, a família dele nunca teria sido salva da fome. Então, talvez a nação de Israel não tivesse existido por causa disso. Então, tudo aquilo tem um propósito. Aquilo não está ali alheio, não está ali perdido, né? Mas a gente vai passando o livro de Gênesis, a gente vai entender um pouquinho do propósito de Deus sobre isso. Você queria falar alguma coisa, Thay? Posso falar rapidinho, só? Não seria também meio em correlação, por exemplo, que nem Moisés lá com o faraó, que Deus foi endurecendo o coração do faraó, né? Nesse caso, mesmo que os irmãos, uma hora ou outra, tivessem compaixão dele e tal. Mas nós vamos ver isso em Êxodo. Na próxima aula nós já vamos ver isso aí. Mas é justamente essa questão. Deus endureceu o coração para mostrar a glória dele, né? Deus endureceu para ele mostrar ao faraó e todo o Egito a glória e a unidade de Deus. Ele é o único Deus. E vocês vão ver isso. A aula de Êxodo, gente, tá, ó. Mas o que eu tô falando, assim, é tipo, ela em relação aos irmãos, né? Igual a Rose comentou ali, né? É igual ela falou, a maldade dos irmãos. Às vezes Deus mesmo foi endurecendo o coração deles para eles fazerem o que tinham que fazer para mandar José lá, né? Não sei. Pode ser, a Bíblia não fala dessa maneira, como fala em Êxodo, que Deus endureceu o coração do faraó, mas nós sabemos uma coisa, gente, o homem é pecador, então o coração dele já era caído, já era totalmente condicionado ao erro, condicionado à maldade. A Bíblia fala que eles invejavam José, né? Eles não gostavam dele, porque, querendo ou não, Jacó também o preferia, né? Só uma observação, Daniel, Aham. professor, é que interessante, eu acho também que Deus, por ele ser imanente, né? Ele entra na história e ele vai trabalhando a história. E eu acredito que se mesmo eles não tivessem, se os irmãos não tivessem feito isso, Deus entra na história de alguma maneira, ele ia levar José para o Egito. Exatamente. Claro. Foi uma forma de dizer, mas sim, se não fosse dessa maneira, Deus faria de outra maneira. Mas de qualquer jeito, aquilo já estava dentro do propósito de Deus, de criar uma grande nação, né? De trazer a nação de Israel ali, proteção. Diógenes? E para coroar tudo isso que nós falamos, né? É justamente o que eu decorei ali, que foi Gênesis 45:8. Quando José se revela para os seus irmãos. Todos eles estão com medo, ele diz assim: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Exatamente. José já tinha a noção de que aquilo já estava dentro do propósito do Criador, né? Do Senhor. É isso aí. Sobre as perguntas, rapidamente, então, as perguntas, eu vou perguntar aí para Thay. Por que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden e não foi permitido a eles retornar? Olha, não sei se é isso que eu respondi, mas eu coloquei aqui porque
para eles não viverem eternamente, né, nesse mundo agora, já que eles estavam, né, com o pecado, né? Antes eles viviam no paraíso, então viveriam eternamente, mas Deus não quis deixar eles sofrendo a vida inteira eternamente. Então, Exatamente. Então, Deus cortando eles do acesso à árvore da vida, ali no Jardim do Éden, né? Faz com que eles não tenham acesso a essa árvore e não vivam eternamente na condição de pecadores. Isso aí traria consequências péssimas de viverem com a dor eterna, né? Seria um inferno na Terra. Ivon, quantos casais de animais puros e impuros Deus levou para serem salvos na arca? Então, foi 7 casais de animais puros e um casal de cada espécie, né, de animais Impuros. puros. Exato. Seria isso? Uma possível explicação dessa diferença, né, da quantidade de animais é o fato de que os animais puros seriam usados também para sacrifício, né, para adoração ali de Noé, seus descendentes. Então, por isso que precisava de mais animais, né? Os animais impuros, então, um só casal bastava. Vamos lá, deixa eu perguntar aqui para Rosilene, por que Deus confundiu as línguas dos homens no episódio em Babel? Que esse acontecimento tem a ver com Gênesis 1, de 27 a 28? Eu vejo assim que Deus, lá em Gênesis 27, 28, Deus nos deu poder sobre todas as coisas, né? Sobre as coisas aqui do mundo. E se o pessoal tivesse a mesma língua lá, então logo serão capazes de fazer o que quiserem. Na nova versão internacional, diz nada poderá impedir o que planejam fazer. Então é porque ficaria um povo sem limite, assim, né? Eles não teriam limite para o que eles pudessem fazer. É isso que eu entendo. Deixa eu ver uma outra resposta. Neuza, você respondeu essa pergunta? Eu respondi para que um não entendesse a língua do outro e parassem de edificar a cidade e construir a torre que eles queriam construir, que fosse até o céu, né? Uhum. E Deus espalha as pessoas sobre toda a face da terra para povoar todo mundo, toda a face da terra. Ah, sim. Vamos trazer essa resposta. Então, tanto a Rosilene quanto a Neuza responderam alguns pontos interessantes aqui. Vamos lá. Por que Deus confundiu a língua dos homens no episódio em Babel, né? E basicamente essa pergunta, o que se tem a ver com a correlação com Gênesis 1, 27 a 28? Gente, lá em Gênesis 1, 27 a 28, Deus criou o homem em imagem e semelhança e mandou que ele multiplicasse e enchesse a terra, ou seja, espalhem-se, né? Espalhem-se pela terra, por quê? Espalhem a minha glória por toda a terra, encham a terra com toda a minha glória, né? Ou seja, leve a soberania de Deus mediada pelo homem por toda a terra, dominem sobre toda a terra. Não fiquem ali só no seu gueto, né? Ou seja, espalhem a glória de Deus por toda a terra através de novas imagens e semelhanças, que são novos seres humanos. O que os cidadãos ali em Babel fizeram? Foram querer ficar unidos e não espalharem a glória de Deus. Então, construíram uma torre, e detalhe, o texto ainda coloca que eles queriam fazer isso para que a glória deles fosse conhecida, não a glória de Deus, mas a glória deles, né? Mostrando todo o seu poderio, sua imponência, e então a glória de Deus seria, digamos assim, seria prejudicada nesse aspecto. Então Deus fez o quê? Vou confundir os idiomas, as línguas, para que eles sejam espalhados à força. Então Deus foi lá, confundiu seus idiomas e eles então espalharam-se à força, espalhando a glória de Deus por toda a terra, porque a glória é de Deus e não do homem. Essa é a resposta aqui dessa pergunta, tá bom? Vamos passando então, gente, para a nossa matéria de hoje. Começamos a nossa viagem pelos patriarcas, então, com Abraão ali, chamada de Abraão, né? Deus chama Abraão e Sara
e os direciona para a terra prometida. A gente vê Abraão morava em Ur dos Caldeus, né? Ali na região mais ao norte, ali perto da Mesopotâmia. Ele era filho de Naor, filho de Terá. Então, Abraão ali... Aliás, desculpa, acho que eu troquei os personagens aqui. Ele era filho de Terá, desculpa. Naor era o irmão dele. Naor era o pai de Ló, né, que é o seu sobrinho. Então, Abraão, filho de Terá, tanto é que no final do capítulo 11 nós temos ali, então, o relato justamente das descendentes de Terá, que daí chega até Abraão. Então, Abraão está lá em Ur dos Caldeus e Deus o chama. Na época, ele chamava-se Abrão e sua esposa Sarai. E eles são chamados para irem até a terra que Deus ia mostrar. E Deus, através dele, promete, né? Deus promete, mais uma vez, libertação do ser humano através de um povo escolhido, o povo que nasceria de Abraão, né? Então, Abraão vai, segue ao Senhor, segue toda a promessa que Deus deu para ele. Ele sai da sua terra, vai para Harã ali, e daí de Harã ele desce para Canaã, onde ele vai viver ali, então, com sua esposa Sarai, e vai dar origem, então, começa a dar origem ali ao povo de Israel. Logo após tem uma fome terrível ali em Canaã, então Deus protege Abraão e Abraão vai para o Egito, e lá ele tem medo do faraó. Por quê? Porque o faraó se encanta com Sarai, e quer tomá-la por esposa. Então Abraão, com medo disso, mente, diz uma meia-verdade, né? Diz que Sarai é sua irmã, para que o faraó não a tome como esposa. Mas Deus então traz um castigo, né, contra o faraó, e esse fala, não tome por esposa, porque ela é esposa de Abraão. Então o faraó fica com medo depois disso, e ele despede Abraão ali, mas dá muitos presentes, dá muitas riquezas. Então Abraão fica mais rico ainda do que ele já era, e daí Abraão volta para Canaã ali. Detalhe, ele viajando com seu sobrinho Ló o tempo todo, com todas as suas comitivas, e escravos, e esposa, e animais, e por aí vai. Então, Abraão chega ali na região de Canaã e eles precisam se separar, porque começa a ter muitas contendas, ali, muitas dificuldades entre os servos de Ló e os servos de Abraão. Então, eles não conseguem mais conviver juntos ali, mas como uma família só. Então, eles se separam, e daí Abraão vislumbra ali a terra, e daí fala para Ló, escolha o que você quer. Então, o Ló vai escolher justamente a região ali de Sodoma, que é uma região muito fértil, muito bonita, muito cuidada, e Abraão fica com a região mais desértica, uma região mais sofrida, digamos assim, né? E ali eles se separam, cada um vai para um lado para prosseguirem suas vidas. No entanto, há uma guerra entre os cananeus no Vale de Sidim, ali, onde mora o Ló e sua família. E Abraão, então, vai lá com toda a sua comitiva, seus homens ali, e resgata Ló e sua família. E os bens que tinham saqueados, né, do rei ali da região de Sidim, que é Kedor Laomer, nome do rei bem diferentão, né? E daí, depois disso, então, Abraão se encontra com Melquisedeque, da região de Salém, ali também uma região. E Melquisedeque é um sacerdote do rei ali, de Salém, e ele então abençoa Abraão. Abraão dá o dízimo de todas as riquezas que ele tem, que ele conseguiu. Então Melquisedeque abençoa. Lembrando que Melquisedeque, a Bíblia não relata a origem dele, se ele quem eram os pais de Melquisedeque, quem eram os avós, de quem ele era descendente. Isso então já há uma ideia, quando a gente vê no Novo Testamento, quando Jesus é chamado de sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, é porque Cristo também não tem ancestrais humanos. Ele tem a mãe, que é virgem, mas o pai é o Senhor, né? O pai é Deus. Então, não existe essa origem humana, totalmente humana de Cristo, né? Ele é 100% humano, mas a origem dele é divina também, porque ele é 100% Deus. Nós temos, então, Melquisedeque abençoa Abraão ali. Deus reafirma sua promessa a Abraão de um grande povo estabelecido naquela terra,
mesmo tendo que passar por escravidão e dor no Egito. Então Deus já está falando para Abraão ali, olha, vocês vão sofrer lá na frente, no futuro. Infelizmente vão passar por dificuldades muito grandes de escravidão e dor. Mas a minha promessa está feita, vocês terão realmente uma grande nação que vai nascer de vocês, que vão abençoar toda a humanidade. Então, Abraão, mas já é velho, Sarai também, né? E daí eles pensam assim, tá, mas nós somos, principalmente Sara, eu sou velha, eu não vou dar o filho para Abraão. Então, toma minha escrava, Agar, né? E tenho um filho com ela e eu vou tomar esse filho para mim. O que acontece? Quando o ser humano ele tenta dar uma forcinha para Deus, uma ajuda para Deus, ele acaba trazendo mais problemas. Então nós vemos a situação ali, Sara querendo dar uma forcinha para Deus ali, não acreditando muito na promessa, por acreditar que ela já era idosa, né? E daí ela dá a sua escrava Agar, né, para Abraão. Então Abraão deita-se com Agar e tem um filho, que significa Deus ouve. Nessa época Abraão tinha 86 anos de idade, né? E Ismael, Ishmael, que significa aquele que ouve, Deus que ouve, que é o filho de Abraão com Agar, tá certo? Daí a história vai se desenrolar e a gente vê a situação que Sara fica muito descontente em relação à situação de Agar com Ismael, e daí ela pede justamente para Abraão expulsar, mandar embora Agar com Ismael. Abraão fica muito triste, porque é o filho dele que está ali, mas ele faz isso por amor a Sara, mas Deus cuida de Agar ali e promete também uma descendência numerosa e muito grande ali para Ismael, né? Justamente para que ele, mostrando para Ismael que ele seria pai também de uma descendência muito grande. Deus altera então os nomes de Abrão e Sarai para Abraão e Sara, lembrando que Abrão significa pai exaltado, né? E daí Deus transforma o nome para Abraão, que é uma pai de multidão, de uma grande multidão. Deus promete então o filho para eles, mostra realmente o filho que virá, e na sua velhice, então, Abraão tem um filho que vai se chamar Isaac, né? Que significa ele ri, né? A gente vai ver ali que vem Isaac justamente porque Sara riu quando o anjo falou que eles teriam filhos, mesmo sendo muito idosos. Então, tem esse nome, Isaac, ele ri. Deus, então, também é um Deus de justiça, nós vimos isso lá na aula anterior, e a justiça dele é executada sobre a depravação de Sodoma e Gomorra, e traz destruição ali para aquelas cidades, para aquela população, mas Deus salva e protege Ló e sua família. Abraão intercede por eles antes e clama a Deus para que Deus salve a vida de Ló. Até naquela passagem que Abraão parece meio impertinente, insistente, ele fala, mas e se tiverem tantos? E se tiverem tantos? E Deus vai mostrando e vai falando que Deus é um Deus de amor e de graça e misericórdia. Então Deus poupa a vida de Ló ali. E daí então a situação, Ló, Deus manda os anjos até Sodoma para escoltarem Ló, e Ló sai no outro dia, já era para sair naquela noite, mas Ló ainda pede para ficarem aquela noite ali, no outro dia bem cedo. Então os anjos puxam Ló, pegam Ló com tudo e tiram eles da cidade. E não era para olhar para trás e ver a destruição de Sodoma, mas a esposa de Ló olha infelizmente para trás e ela é transformada também numa estátua de sal ali, né? Então Ló foge ali para as montanhas com as suas filhas, né? E tem aquele episódio das suas filhas embebedarem o próprio pai e coabitarem com ele, terem descendentes com ele, uma forma que não era para ser, né? Um incesto ali. E então vem os moabitas, e eu não estou lembrado agora o nome do outro povo também, inclusive serão inimigos do povo de Israel, né? Que são os filhos das filhas de Ló, com ele. Vemos aqui, Deus prova Abraão com o sacrifício de seu filho amado no Monte Moriá ali, e daí Deus mais uma vez mostra sua provisão futura de salvação com o ser humano, através da provisão do carneiro em lugar de Isaac. Então, aquele texto que
bem bonito, que a gente sempre acompanha e vê da questão da provisão de Deus em relação ao homem, Deus mostrando ali a obediência de Abraão, o quanto que ele era dedicado ao Senhor. E ali também nós vemos Deus reafirmando a sua promessa e propósito de redenção para o ser humano. Abraão deu o seu único filho ali, aliás, o seu filho amado, Isaac, em sacrifício, mas Deus mostrou que haveria a morte em favor de Isaac. Então houve a morte do carneiro que estava preso com seus chifres ali no matagal, ali do Monte Moriá, e Deus trouxe esse carneiro justamente para morrer em lugar de Isaac ali, mostrando realmente a provisão de Deus. De um animal que morreria, e mostrando a provisão de Deus do Cordeiro Eterno, que morreria também em nosso lugar. Sara morre e é sepultada numa caverna ali na região de Macpela, mesmo lugar também onde Abraão vai ser sepultado, onde Isaac será sepultado, onde Jacó será sepultado também. Nós vemos dentro dessa passagem de Gênesis também, 22 e 27, Rebeca ali, né, filha de Labão, que é Rebeca é irmão de Labão, né? Ela é tomada como esposa por Isaac ali, né? Então tem todo aquele episódio do poço em que o escravo de Abraão vai lá e encontra a Rebeca, dá água aos seus animais e conhece a família e faz aquela prova com Deus, e Deus prova, mostra a sua fidelidade e traz então a sua esposa, né? Abraão morre e também é sepultado na caverna de Macpela junto a Sara. Nascem Esaú e Jacó, os filhos gêmeos de Rebeca e Isaac, e logo no ventre eles brigavam entre si, justamente mostrando também a briga entre duas nações, entre Edom e Israel, que são Edom, os descendentes de Esaú, Israel, né, os descendentes de Jacó ali. E nós vemos, então, Esaú vendendo seu direito de primogenitura por um prato de ensopado, que Jacó estava fazendo. Esaú com fome, foi lá e vendeu o seu direito. Não é que ele deixaria de ser o filho mais velho e se tornaria o filho mais novo. Não, não tem como. Fisicamente é impossível. Mas a bênção de Deus, né, você trocaria de lado, digamos assim. Então, a bênção de ser o primeiro filho passaria a Jacó e não mais a Esaú. Então ele faz isso, mas eu acho que ele faz isso no momento de não estava pensando muito, estava com fome, isso não serve de nada para mim. Mas depois a gente vai ver na história que ele vai requerer isso. Ele vai querer, e isso vai ser motivo dele perseguir Jacó. Então, Isaac mente para Abimeleque, nós temos uma mesma situação que acontece ali, bem parecida com o que aconteceu com Abraão no Egito, em que ele mente a respeito de Sara, falando que ela é sua irmã. Isaac a mesma coisa com Rebeca, e Abimeleque também tenta possuir Rebeca por esposa, mas vem uma praga sobre ele e não dá certo. E daí Abimeleque, a mesma situação, oferece também recursos, dinheiro, tesouros para Isaac, e abençoa a vida de Isaac ali com muitos bens materiais. Tudo isso a gente vê a provisão de Deus com eles, né? Nós temos uma situação em que os servos de Isaac cavam poços, mas acabam tendo conflito pelo uso da água com os povos da região. Então, toda aquela treta ali com o uso da água faz com que Isaac também saia da região ali. Isaac faz uma aliança com Abimeleque e, por fim, ali, Jacó rouba a bênção de Esaú, enganando Isaac, que já vislumbrava a sua partida. Então, nós temos uma situação de Isaac já reconhecendo que já estava indo embora, e a bênção que deveria ir para Esaú é colocada ali sobre Jacó por motivo enganoso, né? Jacó, junto com a sua mãe, eles fazem um prato bem saboroso, mas ela coloca os pelos do animal sobre os braços, né? Sobre a pele de Jacó, porque Jacó era uma pessoa totalmente lisa, sem pelos, e Esaú muito peludo, né? E daí ainda põe o cheiro do campo, assim, justamente para enganar Isaac. Isaac já basicamente cego, né? Não ia conseguir com os olhos vislumbrar o seu filho, então ele iria, pelo cheiro, pelo tato, enganar o seu pai. Então, ele recebe a bênção.
Lembrando também que o nome Jacó significa enganador. Então, já é bem... O nome já mostrava quem seria o personagem, né? E Esaú é de uma origem, a palavra vermelho, né? Edom. E justamente ele era uma pessoa talvez ruiva, uma pessoa bem, né, com os pelos bem vermelhos. Aí nós temos agora a história de Jacó, já passando então para o nosso outro patriarca, nosso terceiro patriarca aí, que após enganar seu pai e ser descoberto por seu irmão Esaú, ele foge de Padã Arã para Padã Arã, terra da sua mãe ali, né? De Rebeca, irmã de Labão, e ele vai conhecer o seu tio Labão ali, e ele vai ficar ali com seu tio por cerca de 20 anos, né? Os 14 anos trabalhando para as mulheres e mais 6 anos ali em que ele vai crescer os seus rebanhos, crescer a sua família. Então, lembrando que ele começa a trabalhar por causa de Raquel, o seu tio ele pede para que ele fique 7 anos, e ao fim desses 7 anos, em vez de se casar com Raquel, o seu tio coloca Lia para se casar com ele, né? E Lia era mais velha, então, por ordem de casamento, mas querendo ou não, seu tio também o enganou. Assim como ele enganou seu irmão, seu tio também enganou o seu sobrinho, né, Jacó. E daí, então, ele teve que trabalhar por mais 7 anos, né, mais uma nova condição para que realmente ele pudesse se casar com Raquel. Daí ele fica com as duas esposas, né? E nesse meio tempo, então, Jacó tem filhos com Lia e as servas de suas mulheres, Bila e Zilpa. Bila, serva de Lia, e Zilpa, a serva de Raquel. E daí, Raquel era estéril, mas Deus deu graça a ela e ela deu à luz a José e Benjamim. Isso, Benjamim mais para frente, era o mais novo, então deu à luz a José ali, que é o... Por isso que isso mostra muita coisa da história do povo de Israel, principalmente indo de Canaã para o Egito, a questão de José sendo levado para o Egito. José era filho da mulher mais amada. Então, José acabava sendo o filho preferido de Jacó. Né? Não que Jacó não amasse seus outros filhos, mas José tinha um cantinho especial no seu coração ali, por ser filho de Raquel. Então, ele faz aquela túnica, a gente vai ver ali mais para frente, faz aquela túnica bonita para José. E Deus já tem todo o seu propósito, já o seu planejamento para a história do povo de Israel, através ali de José indo para o Egito, né? Nós vemos que as riquezas de Jacó aumentaram bastante, então depois de aumentarem muito e ele fazer até aquela ideia das ovelhas malhadas, das ovelhas branquinhas, e justamente então fazer com que tudo Deus abençoava Jacó e Labão acabava não tendo essa mesma sorte aí, né? Então Labão fica muito bravo, então Jacó foge, mas Labão o persegue, né? Então tem um determinado local, Jacó ergue uma pedra como um testemunho de aliança com seu tio, cessando a perseguição, porque Labão chega até a encontrá-los ali, lembrando que durante a fuga, Raquel rouba um ídolo do seu tio, do seu pai, né? E leva escondido, e Jacó nunca toma conhecimento a respeito desse ídolo roubado, mas ela levou lá, e então Labão encontra eles, mas eles erguem aquele testemunho de que não haverá mais uma perseguição por parte de Labão. Então Labão se despede das suas filhas, dos seus netos, e volta para Padã Arã. Jacó, então, já sabendo que a primeira etapa foi vencida, teria uma segunda etapa aí para ser vencida, que era justamente encontrar o seu irmão, Esaú. E esse encontro seria inevitável, né? Então, nesse meio tempo aí, Jacó luta com Deus. Jacó dorme e, então, à noite, ele tem a visão em que vem um homem, um anjo, não sei, um homem, e esse homem luta com Jacó, e Jacó estava prevalecendo, e o anjo vai lá e fere, então, a coxa de Jacó. E daí, Jacó chama aquele lugar de Peniel, ou seja, eu vi Deus face a face, né? Então, ele luta com Deus. E naquele dia, Deus muda o nome de Jacó de enganador para Israel, ou seja, ele vence. E daí, então, nós temos
a, a reconciliação entre Jacó e Esaú, eles se encontram ali e tem toda aquela comoção. Jacó manda até tesouros, manda coisas antes para ele, para tentar apaziguar o furor, a ira do seu irmão. E quando eles se encontram, Deus faz uma grande transformação ali no coração, e eles se abraçam, choram, e há uma reconciliação ali, há paz entre eles, né? Indo mais para frente, nós vemos Simeão e Levi matando todos os homens de Siquém por causa de Diná. Além dos filhos, né, homens que a Bíblia relata também, eles tinham uma irmã chamada Diná, e essa irmã foi estuprada por Siquém ali, e só que Siquém se apaixonou por ela e queria casar com ela, queria dar o dote, e Simeão e Levi vão lá e enganam a família de Siquém, falando, não, beleza, então vocês vão ter que fazer o pacto que a gente faz de circuncisão, que foi dado lá em Abraão, para Abraão, né, como uma aliança, sinal da aliança e compromisso com Deus, do povo de Deus, e eles então vão lá e circuncidam todos Siquém vai lá e circuncida todos os homens e toda a sua família se circuncida, só que isso é uma cirurgia e isso deixa eles fragilizados por um tempo. Então Simeão e Levi, aproveitando-se disso, vão lá e matam a todos. Com isso, também vem a promessa de Deus de que eles não seriam, de que eles perderiam as bênçãos, né, inclusive, de tribos ali. Levi acaba, a gente sabe que ele não tem uma herança territorial, uma tribo, mas eles têm a herança levítica, que a gente vai entender depois, que é na parte da adoração. Jacó e sua família se mudam para Betel, então, e Deus reitera a Jacó sobre sua promessa de um grande povo ali. Betel significa casa de Deus, né? Beit El, casa de Deus. Chegamos ali, então, na parte em que Raquel, no caminho para Efrata, ela morre, Belém, ela está indo para Belém, ela morre, e ela é enterrada ali nesse caminho. Mas ela morre, obviamente, quando ela está dando à luz a Benjamim, né? Que o nome que ela queria dar é Benoni, mas ela muda o nome para Beniel. Quem muda o nome é Jacó para Benjamim. Isaac morre e é sepultado, então, junto com Abraão e Sara, enterrado ali também na caverna de Macpela. Os descendentes de Esaú dão origem aos Edomitas, e Jacó passa a viver em Canaã com sua família. Então, a gente já chega agora no plano de fundo, em que virá José ali a situação com seus irmãos, tudo, né? E daí já entrando em José, os dois sonhos da parte de Deus que apontam para o futuro. Nós vemos o primeiro sonho do sol e da lua e das estrelas que se curvam perante ele, uma estrela. Vemos depois o sonho dos feixes também, em que o feixe dele, os feixes dos seus irmãos e dos seus pais também se curvam perante o feixe dele, né? Então, os irmãos que eles se ressentem demais de José por conta da preferência do pai de Jacó por ele, pela roupa, a túnica que ele fez, pelo amor que ele tinha, acima do amor que ele tinha pelos seus irmãos, se ressentem com muitos ciúmes. Então eles vão lá e José vai até o campo onde eles estão e eles pegam José e jogam ele dentro de um poço, pegam a sua túnica, rasgam, jogam sangue de um animal e levam para o pai para enganá-lo a respeito de José, falando que um animal foi lá e matou José e eles não conseguiram fazer nada e beleza. Mas lembrando que o filho mais velho, Rúben, pensou assim, não, gente, não vamos matá-lo, vamos jogar dentro do poço, né? Então eles jogaram ele no poço e daí o que acontece? Eles pensaram assim, não, vamos ter uma ideia. Vamos pegar e vamos para a gente sumir com José, porque senão José pode aparecer aqui, então vamos sumir com José. O que eles fazem? Eles vendem aos ismaelitas, que é um povo meio parente, né, filho de Ismael, dos descendentes de Ismael, que estavam a caminho do Egito. Eles vendem aos ismaelitas ali, ele como escravo, para levar para o Egito. Então, nós já vemos Deus guiando a vida de José ali, para que ele pudesse chegar ao Egito, mas daí os irmãos chegam para o pai, contam essa mentira de que José havia morrido,
E o pai, então, entra em desespero, toda a situação. E o tempo passa, né? José tem 2 sonhos da parte de Deus que apontam para o futuro dele e de sua família. Esses são aqueles sonhos que a gente falou, acho que está duplicado aqui. Judá se deita com sua nora, sem saber, depois de ter perdido 2 filhos, né? Er, por ser perverso, e Onã, por não querer cumprir a vontade de Deus de gerar descendentes. Então, Judá, que era um dos filhos de Jacó, perde a sua esposa, e daí, mas ele já tem os seus filhos, ele tem 3 filhos, e o mais velho, então, era muito perverso, Deus. Com isso, vem o segundo filho mais velho, que é Onã. Na lei, na época, era o que deveria acontecer. Era a lei do levirato, em que o filho mais novo, ou o filho mais novo, ou diretamente mais novo, se casaria com a viúva daquele filho mais velho, teria um filho com ela, e esse filho seria, digamos assim, seria dado por descendência do filho morto, do homem do filho mais velho, né? No caso, Onã não quis obedecer a essa lei, essa regra, não fez isso. A Bíblia fala que ele tinha, digamos, como se fosse o coito interrompido, né? Ele não permitia com que a Tamar engravidasse, ele derramava seu sêmen no chão. Então Deus ficou furioso com isso e matou Onã também. Então Deus, Judá, com medo de perder o seu filho mais novo, né? Com a mesma situação, ele protege seu filho, manda Tamar de volta para o seu povo. E Tamar, querendo ter um descendente, né, para não ficar julgada por ser uma pessoa viúva e sem filhos, ela se prostitui e, aliás, se veste como uma prostituta, e quando Judá está entrando, então ela se oferece ali, e Judá não sabe que é ela, a sua nora, se deita com ela, né? E tem filho com ela. Com isso também, depois ele vai acabando descobrindo, mas como já é tarde demais, ele já tem descendentes, então toda essa história se desenrola ali, né? Nós vemos José na casa de Potifar, gerenciando todas as suas posses e sendo posteriormente preso injustamente por falsa acusação de assédio ali. Então José, o que ele punha a mão, tudo prosperava. E Deus abençoava o egípcio, né? O egípcio Potifar, justamente por causa de José, né? O egípcio tinha todas suas riquezas, recursos abençoados, porque José estava administrando, José estava cuidando, Deus era com José, e por isso então o egípcio era abençoado também. Então, com isso, José era um cara muito bonito, né? Um jovem muito bonito. A esposa de Potifar põe os olhos nele, quer se deitar com ele, e ele vai lá e foge dela, né? Ela vendo que a situação que ela armou não deu certo, e ela queria acusá-lo, digamos assim, castigá-lo por isso, levanta a falsa acusação. Então José é preso, levado à cadeia, mas tudo isso dentro do propósito de Deus. E lá ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, né? Em relação à libertação de um e à morte de outro. Então, com isso, nesse meio tempo também, só que ambos, né, o copeiro, ele não se lembra de José, e daí o que acontece? José continua na cadeia, mas ele é até o líder da cadeia ali, né? Então, o faraó tem um sonho de 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ele não sabia o que significava, era uma vaca, as vacas magras comendo as vacas gordas, né, na beira do Nilo ali, e o feixe de milho, né, a planta do milho, as espigas mirradas comendo as espigas gordas. Ele queria entender o que era aquilo lá, eram 7 vacas, 7 espigas, e ele não sabia o que estava acontecendo, então ele chama, já que José tinha interpretado o sonho do copeiro e do padeiro, então ele podia interpretar muito bem o sonho dele. Então ele chama José, e José, divinamente inspirado ali, Deus coloca a revelação do sonho de Faraó, de 7 anos de fartura, em que eles deveriam estocar, construir grandes celeiros, para que eles pudessem viver esses 7 anos de fartura e poderem sobreviver aos 7 anos de fome subsequentes que aconteceriam depois, né? Então José, por causa disso, se torna governador do Egito, abaixo apenas de Faraó.
Os irmãos de José vão ao Egito comprar comida, lembra da fome? Dos 7 anos de fome, então se abate sobre Canaã também. Então eles vão até o Egito, atrás de comida, compram comida. E lá José vê os seus irmãos e tem todo o desenrolar da história, o coração acho que bate mais forte, né? Então José pega, dá toda a comida que eles precisam, devolve o dinheiro deles, inclusive, né? José não fica com o dinheiro deles. E eles voltam para Canaã, mas Simeão fica preso ali no Egito, né? Os irmãos então retornam a José, acompanhados, porque ele pede para trazerem um filho mais novo, Benjamim, que é irmão dele, de pai e mãe. É o mesmo, é de sangue ali, é o único que é de pai e mesma mãe ali. Então eles voltam com Benjamim, tem um banquete entre José e seus irmãos, e José simula ali um falso roubo, colocando uma taça dele, que ele gosta, no saco de Benjamim, justamente para que eles pudessem voltar novamente ali, né? Fossem atrás deles e trouxessem eles de volta. Assim que eles fazem isso, né? Os irmãos ficam desesperados porque vem a taça ali e voltam todo mundo. E José se revela aos seus irmãos e não consegue mais esconder a emoção, de vê-los de volta. Então o faraó convida Jacó e sua família para morar no Egito ali, né? O faraó conhecia a história de José, ele estava com eles, então falou, não, venham morar na região mais fértil do Egito, que é a terra de Gósen, justamente ali onde fica a foz do rio Nilo, onde fica o rio Nilo se abre ali para o Mediterrâneo. Então, eles vêm de Canaã, toda a família, cerca de 70 pessoas, então, para a região de Gósen. E Jacó, então, abençoou Faraó, Manassés e Efraim, filhos de José, e todos os seus filhos, ele dá uma bênção específica para cada um dos filhos. Jacó morre e é sepultado na caverna de Macpela, né? Os seus filhos vão lá e enterram ele lá na caverna com seus antepassados, né? E por fim, o último versículo da Bíblia fala sobre a morte de José. Ele é embalsamado, olha a diferença. Ele já estava no Egito, mas José não queria ser enterrado ali no Egito, porque ele já tinha convicção do que seria Israel lá na frente. Então ele é embalsamado e antes da sua morte fez os filhos de Israel ali, né, todos os seus descendentes ali, jurarem em levar seus restos mortais para Canaã, quando o propósito de Deus fosse se cumprir. Por fim, se passam 430 anos. E nós vamos ver essa resposta, o que vai acontecer na aula que vem, quando a gente entrar em Êxodo. Então, nós temos aqui, meus queridos, todo esse panorama de Gênesis aí, do capítulo 12 ao 50, dos nossos patriarcas e como eles chegaram, como eles, da saída ali de Abraão, de Ur dos Caldeus, chegando então até José no Egito, com toda essa história acontecendo de reviravoltas e de lutas e de bênçãos de Deus. Nós vemos o propósito de Deus de bênçãos sendo trazidos ali. Deus sempre reafirmando a sua promessa, a sua aliança. Deus não quer abandonar o seu povo, né? E por mais que o homem tenta ali, de alguma maneira, dar uma ajuda para Deus, ou tentar fugir de Deus, ou tentar questionar Deus a respeito de situações, Deus sempre transforma aquela realidade para o bem. E o propósito de Deus vai sendo cumprido ali. E a gente vê a promessa de Deus sendo reiterada. A gente vê Gênesis 3,15 lá atrás, na primeira aula, no proto-evangelho, com a promessa do Redentor. Nós vemos ali Deus mostrando a sua glória de diversas maneiras. Deus mostra agora a sua glória, levando o povo, a família de Jacó para o Egito, prosperando José, prosperando toda a situação ali, para que um povo muito grande surgisse e pudesse, então, voltar para a Terra Prometida e viver ali as bênçãos da aliança que eles farão com Deus, né? É isso aí, meus queridos. Vocês têm perguntas, alguns apontamentos que queiram fazer? Agora a gente tem esse momento aqui. A questão a respeito da história, né? Deus nos dá o livre-arbítrio, escolhas. Mas a gente vê o seguinte, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não querendo colocar teologia na coisa aqui, né?
Então, ele sabe todas as coisas, que nem o caso, quando nasceu mesmo Jacó, Esaú, ele já sabia quem ia dominar quem, o que ia fazer o quê e tudo mais. Então, o que nós estamos vendo aqui, Deus já viu. E ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Não tem nada assim de surpresa, né? É muito comum a gente escutar assim que Jesus foi o plano B de Deus. Uhum. Mas Jesus não foi o plano B, né? Jesus foi o plano A. Né? Sempre foi o plano. Quando criou, ele já sabia todas as coisas, o que iria acontecer, o que seria necessário fazer. Mas, então, ele está fora. Nós temos o tempo, né? Que nós olhamos o tempo e tudo mais. Mas Deus está fora do tempo. Né? Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. É aquela O que nós questão da o que nós estamos vivendo. É a tradução do grego para kairos e cronos, né? O Isso. tempo de Deus é o kairos e o nosso tempo é o cronos, cronometrado, né? Deus é atemporal, ele não está limitado a um tempo, né? Então, não é que ele fez com que os irmãos de José fizessem aquilo, mas ele sabia que os irmãos iriam fazer aquilo. Uhum. O sonho de José, né, que os irmãos iriam se inclinar diante dele, já estava iria acontecer. Certo? Mas, como Deus, que sabe todas as coisas, já sabia que isso iria acontecer. Não é que ele fez os irmãos fazerem aquilo, Uhum. mas ele sabia o que iria acontecer. Então, é meio complicado assim, a gente pensar isso aí, que depois a gente começa a julgar, né? Então, uma coisa que a gente tem que saber, que Deus é justo. Uhum. Amoroso, ele é reto e certo. E não tem nada que aconteça que pega ele de surpresa. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Naomi, que ela perguntou se embalsamento era comum entre todos na época ou somente alguns povos ou tribos. Olha, Naomi, para ser bem sincero, eu não sei te dizer. Eu sei que na história do Egito, os mumificados, embalsamados, geralmente eram os faraós e pessoas de muitas riquezas, né? Os ricos, né? Eu acredito que os pobres não eram embalsamados, eram enterrados, como é hoje, né? E o povo, e essa questão de mumificação, embalsamento, eu não sei se isso é algo geral para toda a região, para outros povos, ou se era algo só do Egito. A gente ouve falar que era mais dos egípcios, né? Essa ideia de embalsamento e mumificação. Mas isso, pelo que uma certeza que eu sei é que realmente era só dos mais ricos e dos mais poderosos, dos faraós, né? E, bom, pode perguntar. Eu gostaria só que você comentasse um pouco sobre, eu ainda tenho dúvida ainda sobre esse fato de Jacó lutar com Deus. Uhum. Assim, como que é assim, Jacó lutou com Deus? É uma ideia, meio bem surreal, né? Assim, como é que pode um ser humano, criatura, lutar com o próprio Deus? Mas ali a gente não sabe como que foi essa luta, a Bíblia fala que foi uma luta. Então, possivelmente era um homem que lutou com Jacó e possivelmente, a gente sabe ali que possivelmente Deus permitiu com que Jacó, né, sobrepujasse aquele homem ali, que ele enviado ali, se é o anjo do Senhor. Então, Jacó lutou ali e Deus estava permitindo justamente para que acontecesse a questão de tocar na coxa ali e Jacó realmente se lembrasse, toda vez que ele olhasse para a coxa dele, ou que ele ficasse mancando, ele se lembrasse daquele encontro ali com Deus. Aquilo já estava dentro do propósito, porque o nome Israel tem a ver com aquela luta, né? Se eu não me engano, ele vence, né? Aquele que vence. E daí o que acontece? Por que ele vence? Porque ele lutou e venceu. Então, esse nome vem dessa origem, dessa luta. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Não é que Deus é mais fraco, ou que Deus
não estava nem aí para a história dele, mas é justamente para que aquele nome, para que o propósito de ele vence, e isso vai se refletir em toda a história das lutas do povo de Israel, o povo sempre vencendo pelo poder de Deus ali. Né? Um povo que vence, um povo que encontra as suas batalhas, mas por causa do propósito de Deus, eles vão vencer. Então, toda aquela situação da batalha ali, para a questão do nome também. Para a semana que vem, leitura de Êxodo, capítulo 1 ao 20, tá? São apenas 20 capítulos, aí vocês lendo aí 3 capítulos por dia, 4 no máximo, vocês conseguem ler para a segunda-feira que vem os 20 capítulos, tá? De 1 ao 20 de Êxodo, escolhendo também um versículo, né? Dentro desses capítulos aí que te chama atenção, para você falar decorado. E as perguntinhas para a semana que vem é essa aqui, deixa eu abrir aqui. Perguntas para a semana que vem gente, eu vou compartilhar esses slides lá no grupo, tá? Então, essas perguntas, ela é o último slide que eu vou compartilhar, são essas perguntas. Porque Deus disse a Abraão, né, que por causa de todas as nações da terra, por causa dele, todas as nações da terra seriam benditas. Que promessa era essa que ele estava fazendo para Abraão, né? Qual o significado do nome Jacó e o que a mudança do nome dele, depois da luta em Peniel, reflete sobre a realidade futura do povo de Israel? A gente acabou de responder essa pergunta. A pergunta está respondida aí, né? E a terceira pergunta aí, quais foram os sonhos que José teve quando jovem e qual o significado deles para o futuro dele, né? Que esses sonhos também a gente respondeu na nossa conversa aqui. Tá bom, gente? Então, eu vou encaminhar esses slides e essas perguntas é o último slide que tem ali do arquivo que eu vou mandar para vocês, tá bom? Qualquer dúvidas, então, se você tiver qualquer pergunta, qualquer apontamento, pode mandar lá no grupo, pode mandar no privado para mim também. Com muito prazer, eu vou responder vocês, tá ajudando na medida do possível, tá bom? Pastor Rui, o senhor pode fazer uma oração encerrando para nós, então, esse momento aqui? Vamos orar. Muito obrigado. Senhor Deus, obrigado por esse momento que passamos aqui, compartilhando a Tua palavra. Te agradeço, Senhor Deus, porque na palavra nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos Teu relacionamento com o ser humano, e te agradeço, Pai, porque nós podemos nos relacionar com o Senhor através da Tua palavra. Seja abençoando o Teu servo, o Senhor que está ministrando esse curso, dando a ele sabedoria, crescimento espiritual. Te peço, Pai, pelos que estão estudando, que nós possamos, Senhor Deus, penetrar muita coisa, Senhor, nós não compreendemos. Como foi a pergunta dessa luta com o Senhor. Mas eu sei que ele lutou, às vezes era anjo, às vezes lutou com Deus, mas uma coisa é certa, Senhor, que ali ele saiu abençoado para cumprir a sua missão. E eu te peço, Senhor, que nas nossas lutas com o Senhor possa vencer, Senhor, e possa nos usar para a tua glória, Senhor. Amém. E eu te peço isso, agradecido pelos momentos que passamos aqui estudando a tua palavra. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, gente. Deus nos abençoe. Uma boa semana para vocês. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Gente, até semana que vem.